parece que você quer manter novamente os debates que ocorreram em sala de aula. Nós não estamos em sala de aula, nós estamos, inclusive, aqui apurando o que ocorreu ali. Então, pouco importa se ele chamou isso de uma coisa, você de outra, isso para nós é irrelevante. Minuto 2:51 do episódio 29. O senhor faz uma suposição de que o senhor é um general e eu apenas um cabo, a partir do que o senhor alega ser uma lógica paulo-freiriana, apesar da grotesca contradição. O que o senhor realmente quis dizer com isso? É a mesma coisa que eu tinha comentado antes. Isso é uma questão. Não entendo onde você quer chegar com relação a isso. Eu quero entender o que ele vai dizer que é a explicação para isso. Mas é basicamente para se colocar numa posição de superioridade a partir do momento que eu questiono qual que seria a lei que me proibiria de fazer o que eu estava fazendo, que era me gravar durante a aula, e ele diz que simplesmente pelo fato de ser superior e ele ser análogo a um general e eu a um cabo, a palavra dele é a que vale e ponto final. Então eu gostaria que ele esclarecesse isso para que fique evidenciado qual que foi a postura dele desde o início em sala de aula. Eu acho fundamental para desenvolver todo esse imbróglio que deu nessas acusações de que eu tenho feito coisas com ele que em sala de aula que ao final vão se estar provadas em verdades a partir do que a gente vai levantar aqui. E uma das provas principais é essa testemunhal, para ele esclarecer esses pontos que vão ser levantados na minha defesa para a investigação dos senhores com base nas provas e no que eu alego em contrário, entendeu? Eu vou definir essa questão pelas mesmas razões que eu defini anterior. Posso reforçar, perdão, presidente? Não. Eu sou da área de computação, tá? Uma coisa que a gente chama na computação, a gente tem uma coisa chamada lógica proposicional. Tá? Esse tipo de questionamento é o que você tem que fazer e apresentar, já que você tem o material que ele fala, você tem opinião sobre isso. O professor, ele simplesmente tem o direito de ficar em silêncio. Ele pode deferir e tudo mais, e não vai mudar em nada. Vamos tentar ser lógico proposicional, por exemplo. Olha, o acusado gostaria de saber se o professor admite que o ofendeu. Ponto. Todas essas suas questões é isso que você quer perguntar. Que ao ponto que você quer, que você foi ofendido e por isso gerou esse imbróglio. Ou você foi desrespeitado por algum momento. Mas esse tipo de proposição não está agregando, certo? Para a gente, para poder até mesmo fluir, porque o professor, se ele falou isso, você registrou, está registrado. Você vai apresentar na sua parte lá. E o pessoal caiu, eu caí. Estamos aqui. Estamos te ouvindo. Não, tá, porque sumiu todo mundo aqui, eu achei que tinha caído. Não, tá tranquilo, tá certo? Não. Tá bom? Então, eu quero só para a gente poder avançar nisso, porque eu concordo com o presidente, é um item para ser definido mesmo. Vamos para a próxima, então, por favor. Mas eu acho que seria interessante isso, então, pelo menos o senhor, enquanto presidente da comissão, deferir e o professor ter a possibilidade de, dentro do direito que ele tem de falar ou não, se explicar ou não. Aí ele diz se quer falar ou não, mas eu acho que seria interessante, pelo menos, passar a possibilidade para ele, se o senhor entender plausível. Eu não entendo plausível. Não entendo plausível, cara. O que ele está pedindo é um filtro. Nós não temos o filtro e dá o direito do Estevão se ele quer responder ou não, o professor Estevão. Olha, ele tem o direito de ficar em silêncio, né? Sim. Se isso seria produtivo. Seria produtivo isso. O que eu acho que seria produtivo, Wilker, seria você repensar as suas questões mesmo, que tornasse-as mais objetivas, não no sentido de discutir um vídeo minuto a minuto sobre as declarações que o professor deu. Eu quero insistir nesse ponto. O objetivo aqui da nossa comissão é apurar os fatos, mas não discutir as discussões, por que ele chamou isso, por que daquele outro. Isso é uma questão pequena dentro do contexto. O que isso configura em termos legais? Só para terminar. O que isso configura em termos legais? Não sei onde você quer chegar com isso. Então, para que isso possa ser, digamos, mais produtivo, eu sugiro, sim, que você faça digamos, vá direto ao ponto. Não fique nesse tipo de questões minuto a minuto, né? Para que a gente possa extrair disso uma coisa positiva. Eu vou ser bem sincero, se as questões seguirem nesse tom, nessa questão de, porque o senhor disse isso, que o senhor tal coisa, eu vou indeferir essas questões, porque elas não são pertinentes ao esclarecimento dos fatos. São declarações, são coisas que ocorreram, que estão registradas, tá? O que importa, digamos, ok, houve injúria aqui, não houve injúria, esse é o aspecto legal que importa. É isso que nós estamos aqui, todos preocupados em tentar
caracterizar ou descaracterizar. Tá? Então, nesse sentido, que eu acho que as suas perguntas poderiam contribuir para esclarecer mesmo essa questão. Mas o modo como você pensou o questionamento, ele não esclarece. Ele, na verdade, digamos, mais reacende, parece que você quer manter novamente os debates que ocorreram em sala de aula. Nós não estamos em sala de aula, nós estamos, inclusive, aqui apurando o que ocorreu ali. Então, pouco importa se ele chamou isso de uma coisa, você de outra, isso, para nós, é irrelevante. Relevante o que isso configura numa caracterização geral da coisa. Por exemplo, se houve algum crime contra a honra, se houve uma calúnia, se houve uma difamação, se houve uma injúria. É isso que nós estamos interessados em averiguar. Tá? Essas declarações estão lá. Você vai apresentar uma versão disso. Não foi nada disso, isso foi em tal contexto e tal. Mas nós vamos discutir cada declaração. Cada expressão não é a questão do tempo que se gasta tanto, mas é o que se produz com isso em termos de prova? O que isso significa? Esse é o ponto que eu quero insistir com você. Entendeu? É por isso que eu indeferi essas questões anteriores e indeferirei as outras se elas forem nesse mesmo tom, porque eu não vejo como isso nos ajuda a avançar no esclarecimento dos fatos. É somente esse ponto, meu caro Wilker. Quero que você não interprete isso como, digamos, uma censura do presidente no sentido por se tratar de cerceamento de defesa, nada disso. Mas as questões têm que ter alguma pertinência, elas têm que ter uma lógica de esclarecimento dos fatos. O que ocorreu, as trocas, enfim, de palavras ásperas ou não, que vocês trocaram ali, nós sabemos. Tá? Nós vimos através do vídeo. Agora, o que isso configura? Qual o contexto disso? Nós queremos saber aquilo que o vídeo não diz. Tá? Esse eu acho que é o aspecto central das nossas preocupações, porque o vídeo mostra uma coisa, mostra o diálogo, mas e o contexto, o background, isso talvez você possa nos ajudar a entender. Com todo respeito, eu considero isso, sim, um cerceamento de defesa, inclusive eu vou levar administrativamente, caso continue, o senhor não indefira nenhum dos pontos, dos questionamentos, para quem for o organismo responsável por fazer a avaliação administrativa de como a comissão está sendo conduzida, com todo respeito, porque isso eu vou descrever a relevância de cada ponto desse. Esses pontos que eu estou apresentando para o senhor constituem a base da minha defesa. Aqui, em relação ao professor Estevão, aos demais professores envolvidos, para que eu possa esclarecer esses pontos aqui, para que os senhores tenham, de fato, o que aconteceu no vídeo registrado, contraposto à fala do professor, e não aquelas falas genéricas iniciais dele, mas concretamente em relação a cada ponto que eu apresento, para que os senhores possam fazer a avaliação futura baseado na verdade de cada ponto, porque estará lá na minha defesa. E o que mais importa aqui é a investigação do que aconteceu, contraposto ao que eu vou falar, e os demais envolvidos, as testemunhas, vão testemunhar acerca do que quiseram dizer com aquilo. Então, todas, absolutamente todas as minhas questões posteriores às iniciais, com base na fala do professor, por exemplo, e dos demais que irão falar, serão, assim, relacionadas aos vídeos, porque o objeto de investigação do presente processo são essas gravações de vídeos. Então, é completamente relevante. Aí, se o senhor quiser discordar, novamente, tudo bem, o senhor está no seu direito enquanto presidente da comissão. Só que eu considero arbitrário, ilegal e anti-administrativo também, com base no que as normas me garantem, que eu tenho direito, enquanto o meu representante legal, de requerir as testemunhas, fazer perguntas que são absolutamente pertinentes em relação ao caso. Envolvem diretamente a minha relação com o professor. Não existe relação minha com ele para além desses vídeos. Então, o que é o objeto de questionamento aqui? E os senhores perguntaram para ele. Como que se deu a nossa dinâmica em sala de aula? E a nossa dinâmica em sala de aula, principalmente, são esses vídeos que são objeto de discussão e esses pontos que são fundamentais de serem esclarecidos por ele, que constituem o atrito que ele criou entre nós. Por favor, eu sempre esqueço o nome do advogado, do doutor Estevão, porque aparentemente não aparece na tela. Perdão mais uma vez, doutor. Qual a palavra? Professor, não se preocupe, o nome é Milo. E eu queria fazer uma sugestão para a gente tentar avançar. Veja, eu tenho certeza que o Wilker tem condição de mandar todas essas perguntas e registrá-las todas como perguntas idênticas a essa. Se não houver uma pergunta diferente, ou seja, se as perguntas são no sentido de discutir palavra por palavra, minuto por minuto, contexto por contexto,
não é? Ele pode registrar essas perguntas para a comissão, não tem nenhum problema, e a comissão toma a deliberação de inquiri-las ou não. O que eu acho que é ruim é a falta de aceitação do Wilker ao indeferimento. A gente faz um longo debate em cada pergunta. Imagine se isso for feito em cada pergunta. Ele tem entre 20 e 30, nós temos um sentido ou outro. Talvez isso resulte em algo mais produtivo, porque, na verdade, fora isso, nós não temos muito debate. Há prova nos autos, há a transcrição dos vídeos. Então, a gente teria que, talvez, ser mais produtivo. É a minha sugestão, obviamente, confiando na racionalidade dessa questão, Wilker, porque não é uma questão pessoal, é uma questão educacional, educativa, e na relação entre docente e discente. Eu creio que é isso. Perfeito. Muito obrigado, doutor Murilo. Eu gostaria, antes de seguir adiante, porque realmente consultar os demais membros da banca sobre um procedimento que talvez possa ocorrer aqui, acompanhando a sugestão do doutor Murilo sobre isso. Porque realmente o Wilker tem uma lista grande de questões, né? Se nós formos analisar item por item, vai acontecer uma espécie de desvirtuamento do depoimento, porque até agora o acusado falou mais que a testemunha. Quando chegamos no momento da inquirição do acusado, temos mais ele falando do que propriamente a testemunha se comunicando com relação a isso. Então, acho que talvez nós poderíamos tomar a seguinte decisão: o Wilker nos encaminha suas questões, né, e a comissão vai analisar as questões e, julgando pertinentes, a gente pode chamar para uma nova depoimento do professor Estevão. Mas eu pergunto aos meus colegas da banca, o que vocês acham? Se é o momento, podemos fazer isso, doutor? Por favor. Você foi primeiro. Eu acredito que seria mais produtivo, professor Miro, em termos de organização, né? Porque, mas enfim, também queria ouvir o professor. Geralmente a gente faz em PAD uma situação meio delicada como essa, para a gente agilizar, tá, Wilker? Para você não é debate, tá? Aqui não é debate, é fazer perguntas à testemunha, bem diretas. No caso, eu acho, Admiro, a gente poderia deixar, igual aquilo que eu falei, deixa diretamente ao Thompson, se ele, olha, vamos deferir todas, para não ter dúvidas da nossa postura, certo? Acho que não há dúvidas, tá certo? E o professor Thompson decide se ele quer responder ou não. Ele não é obrigado a responder tudo. Olha, essa eu não quero, prefiro ficar em silêncio. Que aí a gente avança, certo? Aí o Wilker não vai ter, até mesmo o modo de pensar dele, que eu acho que não é, certo? O seu, né, o direito de contraditório e defesa, vamos assim dizer, comprometido. Professor Estevão, o senhor levantou a mão? Não, isso. Perdão. Retirar minha sugestão e adotar do professor. Eu quero. Eu acho que é mais eficiente. Isso. Acho que a gente está num. Estou de acordo. Acho que a gente consegue resolver mais fácil. Mas eu peço, viu, que para você perguntar, não emita a sua opinião. Emita a sua opinião na sua defesa. Beleza? Aí vai ficar registrado, está sendo gravado. Professor Thompson, fazendo a pergunta diretamente ao senhor, o senhor vê algum problema de adotar dessa forma? Tranquilo? Então, desde que não tenha nenhuma abordagem ofensiva ou provocativa, menos ainda debate. Não há dúvida disso. Não há dúvida. O professor tem o direito de permanecer em silêncio se se sentir ofendido, tá certo? Isso aí é um direito garantido ao senhor. Tá bom, professor? Wilker, vamos lá. Então, Wilker, você vai fazer agora as questões, então, diretamente, e, por favor, né, faça elas pontualmente. Por exemplo, uma questão 1, a questão 2, por favor. Sim, só para esclarecer, eu vou fazer a leitura mesmo da pergunta que eu já tinha pré-estabelecido aqui, e a ideia não é fazer nenhum debate, é só que o professor possa esclarecer se ele quiser, dentro do direito que ele tem de falar ou não. Então, eu vou repetir as primeiras perguntas para que, se ele quiser se manifestar, ele possa se manifestar. Minuto 14:02, episódio 50. O senhor afirmou para a turma que eu estava em sala de aula para, abre aspas, fazer meu showzinho fascista, fecha aspas. O cara entra na minha sala para fazer o showzinho fascista dele e eu vou ficar calado? Não, gente, está errado. O que o senhor define como showzinho fascista?
Nada a declarar. Seguindo para a próxima. Minuto 2:51, episódio 29. O senhor professor Estevam faz uma suposição de que o senhor é um general e eu apenas um cabo, dentro de uma lógica de hierarquia militar, a partir do que o senhor alega ser uma lógica paulo-freiriana, apesar da grotesca contradição. Vamos dizer que você continua sendo cabo, certo? E eu sou general. E ordem dada é ordem cumprida, não é assim que vocês falam? A gente pode imaginar isso, mas isso fica só no campo da imaginação. O que isso tem a ver com a nossa relação aqui? O que o senhor realmente quis dizer com isso? Acho que você não entende muito do que eu estou falando sobre a teoria paulo-freiriana. O que eu quis dizer é que eu iria usar as categorias que o aluno conhece para responder, né, dentro do conhecimento dele. E como ele alegou que era cabo do Exército... Você foi soldado do Exército, é isso? E cabo também. Cabo. Cabo é maior do que soldado. Tem que ralar muito, um curso que a maioria dos senhores aqui da UNB não aguentaria, nem o primeiro dia. Eu falei que assim como dentro do Exército, existe uma hierarquia na universidade. E existe uma hierarquia dentro da sala de aula que deve ser tratada com respeito. E eu fiz a comparação, do mesmo jeito que ele, lá no Exército, era um cabo e recebia as ordens e respeitava as ordens de um general, dentro da sala de aula, essa hierarquia continuava a mesma. Ele continuava numa posição que ele teria que levar em consideração o posicionamento de quem estava no comando da aula, o professor. Você é marujo, cara. Eu sou capitão de mar e guerra. Você tem 20 anos para correr para chegar onde eu cheguei. Para ter autoridade de chegar numa sala de aula e dizer como é que as coisas vão acontecer, meu irmão. Tá, a minha próxima pergunta era no mesmo sentido, de que ele logo nessa sequência reafirma que ele é capitão de mar e guerra e eu apenas um marujo, mas então eu acho que ele deixou claro, ele quer aplicar para a sala de aula a mesma lógica de uma hierarquia militar, onde as condutas são pautadas em legislação. E ele tá gentileza, tem as questões, Wilker, por favor. Por favor, pergunta. É impressionante. A interpretação. Essa era a minha próxima questão, se... só para dizer que eu não vou fazer ela, já que ele deixou claro. Não, mas você, depois de muito insistir, disse, eu vou fazer as perguntas diretamente para o professor. Só para deixar claro, era melhor eu ter lido, então, para não dar a entender que eu estou meio que contrapondo. Desculpa, eu vou fazer só a leitura, então. Foco nas perguntas, viu? Por favor. Por favor, sem comentários com relação... Responder, então, tá, se ele quiser responder e não comentários, respostas, não é o momento, por favor. Tá, minuto 4 do episódio 29. O senhor segue nessa lógica e afirma que eu sou marujo e o senhor é capitão de mar e guerra. Essa postura é uma tentativa de se colocar como hierarquicamente superior a um aluno, o que faria Paulo Freire se revirar no túmulo? Essa é a pergunta. Nada a declarar. Próxima questão. Minuto 6:26 do episódio 29. O senhor se recusa a dar a aula do dia e vai embora, sem qualquer justificativa. Com base em que legislação? Ai, velho, não vou discutir com você. Tá. O senhor vai embora, né? Tá. Sim. Galera, boa noite. Tchau, professor. Boa noite, viu? É isso aí. Fugiu. Em que legislação o senhor amparou sua conduta de não dar aula? Nada a declarar. Minuto 1 do episódio 31. O senhor começa a me gravar diretamente e me acusa de ser um sabotador de extrema direita. É diante de todo mundo na sala de aula. Já se apresentou ali o nosso querido cabo de novo. Extrema de direita. Extrema direita. A sua câmera já a postos para sabotar a nossa sala. Sabotar não, novamente eu venho aqui para acrescentar e contribuir. Essas acusações são perseguição ou não, ao seu ver? Se não, justifique o porquê. Nada a declarar. Minuto 2:12, episódio 31. O senhor informa que a monitora vai passar com uma lista contra mim para os alunos assinarem e diz que quem não assinar vai constar de uma espécie de lista negra que os registrará. Quem não quis assinar aquela lista contra mim. Se tiver alguém que não quiser assinar o documento, tudo bem, para mim não vai ter consequência nenhuma, mas se você não quiser assinar, tudo bem, você também não vai entrar nesse processo coletivo, né? Mas só para vocês saberem, aquelas pessoas que não assinarem, a gente vai fazer uma lista, eu vou depois assinar da fé pública, que essas pessoas tiveram a oportunidade de assinar o documento e escolheram não assinar, ok? O senhor não considera isso uma grave coação? Para deixar claro, eu sou professor de História da África, eu nunca usaria uma expressão lista negra.